Olá, muito boa noite. Chegando na sua casa, mais um Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos, a primeira emissora de TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, e que pode ser sintonizada também em Capão da Canoa, Torres, Gramado, Canela, Canoas, São Leopoldo, região carbonífera do estado e sul de Porto Alegre. Também pelo canal 6 da NET e Claro TV, nas plataformas Facebook e YouTube, além do portal tvnativos.com.br. Nesta edição do Comunidade em Pauta, teremos a participação do professor Inácio Benites Moreno, ele que é formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenador do projeto Botos da Barra e do monitoramento pesqueiro do estuário do Rio Tramandaí, o MOPERT. E neste primeiro bloco nós vamos falar um pouco sobre o projeto Botos da Barra. Professor Inácio, primeiramente agradecimentos pela aceitação do convite em participar do Comunidade em Pauta. Como é que nasceu o projeto Botos da Barra e quais os seus objetivos? Muito boa noite. Boa noite, Sandro. Muito obrigado. É um prazer, e uma honra enorme estar aqui nesse programa, e poder trazer, aos nossos contemporâneos, o pessoal daqui, um pouco sobre esse projeto. O projeto nasce, basicamente de um apelo dos pescadores aqui da Barra do Rio Tramandaí, quando desde que eu entrei na faculdade, eu trabalhei com questões com pescadores, voltado para a questão dos mamíferos marinhos, que é a minha grande área de atuação, mas a pesca sempre me puxou, esse lado de conhecer mais sobre a atividade, de conhecer como ela funciona e a chance de estar no mar para conhecer, chegar mais perto dos mamíferos marinhos. Então, quando eu era estudante, eu e uns colegas pedíamos para os pescadores nos levarem para o mar para a gente poder, ver as baleias mais de perto, ver os golfinhos que vinham nadar. E assim a gente fez amizade com os pescadores aqui na região. Aí em 2010, quando eu me tornei professor da URGS, eu voltei para cá para o litoral, depois de passar um tempo fazendo estudos, que eu cheguei até para Nova Zelândia para fazer meu doutorado, sanduíche lá, e aí fiquei um tempo afastado aqui do litoral, mas quando eu voltei para cá como professor e voltei para a Barra, encontrei velhos amigos e fui lá, ver os botos, rever a Geraldona, o Coquinho, o Bagrinho, e aí os pescadores começaram a me avisar que a pesca cooperativa estava prestes a acabar, porque no verão os botos desapareciam, pela grande quantidade de embarcações que ficavam ali na Barra, bem no palco da pesca cooperativa, jet ski, lanchas e o kitesurf, os pescadores diziam que espantavam o boto. Então o boto não entrando, a pesca cooperativa não acontecia e os pescadores perdiam parte da sua renda e se perdia essa complexidade do comportamento humano e animal, e não humano, que existia ali na Barra, que é algo que é muito interessante. E aí os pescadores também me falavam que infelizmente quase ninguém conhecia o que acontecia lá, não tinham noção do que era essa interação. E aí, eu comecei a dar aula no Seclimar e os alunos começaram a me procurar para fazer estudos, trabalhos, orientações, e eu propus que a gente fizesse justamente 2 trabalhos iniciais de acordo com aquilo que os pescadores falavam, que a pesca cooperativa iria acabar por causa das embarcações, de recreio, dos jet ski e do kitesurf, e que pelo fato que as pessoas, por não conhecerem, também não tinham noção do que estavam perdendo. E assim eu orientei um TCC e um mestrado, no programa de pós-graduação em Biologia Animal, o mestrado, e o TCC de um aluno da Biologia da URGS, do qual também era professor naquele tempo. Hoje eu sou professor apenas aqui do CLN, da URGS, do campus litoral, do campus que temos aqui em Tramandaí, junto com o Seclimar e Imbé. E aí, justamente, um dos estudos de mestrado era averiguar como essas atividades antrópicas que aconteciam na Barra, ou seja, aquelas relacionadas com o ser humano, estavam, de certa forma, influenciando no comportamento dos golfinhos, do pescador da pesca cooperativa. E também o TCC era entender como os usuários que ali estavam na Barra percebiam o que estava acontecendo. Então, no TCC, a gente entrevistou turistas, residentes, turistas, moradores, gestores públicos, pescadores, comerciantes e sempre me esqueço o 6º grupo, daqui a pouco aparece, para saber como que eles viam o que acontecia ali. A maioria, inclusive os comerciantes que trabalhavam na Barra,
Os deportistas que usavam a barra, os veranistas e os moradores que usavam a barra não conheciam direito a pesca cooperativa, achavam que o boto estava ali, uns achavam que era tubarão, uns achavam que o pescador queria pegar o boto, outros achavam que o pescador queria pegar o tubarão, e só de fato os pescadores sabiam, né, que ali se tratava de uma interação em que o boto, né, ao dominar, né, a área e conhecer bem, usar o sentido da ecolocalização, né, que é aquele sonar que ele tem, né, que é como os morcegos também usam, detectar os cardumes de tainha que passavam pelo meio do canal. O boto então aprendeu, né, os dois pescadores e botos aprenderam que cooperando entre eles a chance de pegar um peixe é maior para os dois. E aí, mas ninguém sabia disso. E aí quando a gente foi também junto com no mestrado, fomos ver então o que acontecia, né? A Gabriele Afonso foi uma menina que se formou no curso de Biologia Marinha aqui do Seclimar, e o Yuri Camargo, que hoje também está trabalhando no projeto Botos da Barra de novo, já faz mais de 13 anos já que isso aconteceu, 12 anos, né? A Gabriele também, quando começou a analisar os dados, viu que existia uma correlação muito forte. Se tinha lancha de recreio, jet ski ou kitesurf, o boto evitava a barra. E o boto evitando a barra, o pescador ficava ali literalmente a ver, não navios, mas a ver lanchas, né? E não pescava. Então a gente se deu conta que era necessário então ampliar as discussões sobre o ordenamento da barra, né? Os pescadores também nos falavam que a pesca era pouco valorizada, que eles estavam ali, né, muito sustentavam suas famílias, dependiam daquilo para pescar, e vinha um turista, né, ou uma pessoa que já tinha uma renda a pescar e vendia a tarrafa por um valor mais, vendia a tainha por valor mais baixo, e o pescador era obrigado a vender por um valor muito baixo essas tainhas, o que isso era ruim. E então a pesca não era reconhecida. Assim nós criamos então o projeto Botos da Barra com 4 pilares ou 4 objetivos, que um é fortalecimento da pesca do pescador, né, que a gente vai falar mais sobre isso, acho interessante, como uma profissão tão importante e pouco valorizada, né, o monitoramento dos botos, porque a gente com outros colegas, né, do GEMARS, que é uma ONG que eu fundei lá na década de 90 e atuei até 2014, a gente vinha acompanhando os botos, sempre que podia tirava foto dos botos, então a gente tinha foto da Geraldona desde 91, do lobisomem, né, da manchada, da galhamô, dos botos que já morreram. Então a gente disse, vamos continuar monitorando os botos, era o segundo pilar. O terceiro pilar era a questão da discussão, né, do uso da barra, né, com os gestores, com moradores, enfim, com os usuários. E o quarto era educação ambiental, porque as pessoas de fato não sabiam. E assim, né, nessas demandas trazidas pelos pescadores, surgiu o projeto Botos da Barra. Agora, professor Inácio, você falou alguns nomes, Geraldona, lobisomem, enfim, quem denominou esses animais e como é que é essa interação entre o pescador e o boto, não na pesca, mas na relação de amizade? Bom, é algo bastante interessante, assim, porque geralmente quando a gente trabalha em projetos de conservação, né, e com cetáceos, por exemplo, com os pesquisadores, né, acabam sempre dando o nome, baleia fulana, né, o golfinho e tal, para, né, cativar as pessoas a se envolverem mais na conservação. Então é um nome dado por pesquisadores, mas aqui no caso da pesca cooperativa, quem dá nome aos botos são os próprios pescadores, que convivem com eles no dia a dia. Então, por exemplo, a Geraldona, né, ela foi batizada como Geraldão, lá na década de 80, né? E aí, quando ela aparece com o primeiro filhote, os pescadores viram, não, é uma fêmea, então virou Geraldona. E a Geraldona, os primeiros filhotes da Geraldona foi o Rubinho, né? E quando apareceu com a Esperança, virou Rubinha, né? Então, enfim, isso é uma tradição que ocorre aqui, né, no sul do Brasil, né, tanto em Laguna como aqui, que são os lugares onde ativamente a gente vê pesca cooperativa, mas a gente tem também esporadicamente em Torres, existia Araranguá, mas ainda parece que acontece muito esporadicamente, e perdemos a pesca cooperativa em Rio Grande. Em outro lugar que ocorre do mundo é em Mianmar, né, no sudeste asiático, né, onde também uma espécie diferente do boto de Lahili, que é o boto que interage aqui com os pescadores, também interage com os pescadores lá. E como essa interação é muito próxima, né, às vezes o pescador passa mais tempo com o boto do que com a sua própria família, porque imagina, eles chegam na barra amanhecendo na temporada e vão embora no final da tarde.
Então os pescadores conhecem os botos pela sua personalidade, pela forma de pescar, pela forma que a barbatana, né, a nadadeira mexe. Então os pescadores conhecem muito bem os botos e os nomeiam e os tratam às vezes como pessoas queridas, assim, como animais queridos, como a gente, o mesmo sentimento até mais forte do que a gente tem, por exemplo, com um animal de estimação, como um cachorro e um gato. Agora, quantas famílias de botos e quantos botos existem que vocês têm catalogados? Bom, segundo os pescadores, a gente também, uma coisa que o projeto que a gente busca no projeto é a gente aliar o conhecimento tradicional, né, o conhecimento empírico dos pescadores com o conhecimento científico, que é aquele conhecimento gerado de forma mais formal, né, mais, digamos assim, mais duro, né, da ciência, né, numa universidade, por exemplo. E os dois, né, eles não são excludentes. Muitas vezes, e na maior parte das vezes, eles caminham juntos. Então, uma descoberta científica, às vezes, é corroborada por uma descoberta, por um conhecimento tradicional e vice-versa. E a gente tem visto que, com relação aos botos e à pesca operativa, os pescadores nos falam alguma coisa, a gente vai lá, analisa os dados e aquilo aparece também para nós, né? Como, por exemplo, essa questão, né? Aí, quando a gente estudou os impactos do ser humano na barra, a gente media o número de carros que estavam, né, inclusive no guia corrente, e antigamente, até 2000 e pouco, 2015 eu acho, os carros podiam entrar na barra lá no lado de Tramandaí. Então a gente podia contar barro, os carros, os barcos da Transpetro, os barcos dos pescadores, e a gente anotava tudo. Passou o barco tal, o que aconteceu? Qual foi a reação do boto? O boto mergulhou, né? Ficou um pouquinho embaixo d'água e subiu no mesmo lugar, não teve um comportamento, digamos assim, de fuga daquela lancha ou às vezes positivo. Então, por exemplo, às vezes os botos nadam na frente dos barcos da Transpetro e dos pescadores. Mas assim como os pescadores falavam, né, que as lanchas de recreio os botos não gostavam, e quando a gente perguntava para eles, mas por que eles não gostam? Né, não gostam? Porque a lancha de recreio tem um percurso errático. Trânsito diferente. Diferente. Né? E elas paravam, né, geralmente, ali na prainha onde se dá a pesca operativa. Então, acabava com o palco da pesca operativa. Já a lancha de pescadores que saíam para pescar o da Transpetro, sempre era o mesmo ali, aquela mesmo caminho uniforme que o boto já estava acostumado. Então, algumas vezes a gente via que, conforme era a situação, o boto se afastava um pouquinho. Às vezes ele simplesmente mergulhava e já logo em seguida subia, mostrando o que a gente chama, né, o que se chama de uma reação neutra, leve ou às vezes positiva. Então os pescadores, porque a gente perguntou para eles, e a Transpetro não atrapalha? E os pescadores também não atrapalham? Não. Pescador e Transpetro, o boto não dá muita bola. Na questão do esportista e principalmente o kitesurf, porque quando do surgimento do kitesurf, esses esportistas eles se concentravam na barra do rio Tramandaí, assim como tem surfistas também. O que acontecia naquele momento? E o surfista, ele tem a influência que tem o kite surfista em todo o deslocamento dos botos? Olha, de novo, eu gosto sempre de falar do conhecimento tradicional porque é incrível, né? O que acontece? O pessoal diz, o surfista não é um problema grande. Por quê? Porque o surfista fica ali na onda e o boto, né, eu pego onda de vez em quando e quem pega onda sabe, o boto às vezes usa até a gente do escudo para, né, cercar uma tainha ou chega perto da gente e a gente toma uns sustos, né? Quem já conhece não se assusta muito, mas sempre fica apreensivo, porque o boto tá ali pescando, ele não se assusta com o surfista. Mas o kitesurf também tem ele é muito rápido e errático. E os pescadores ainda dizem, isso a gente não testou, não sei se em algum lugar do mundo foi testado, né, cientificamente, mas que a sombra, né, da vela e aquela coisa toda e a rapidez com que a prancha anda assusta o boto. E a gente vê que se tem kitesurf, o boto não tá. Ou se o boto tá na barra, começa a aparecer kitesurf, ele vai embora. E aí em 2016, o município de Tramandaí, né, criou uma lei proibindo lanchas de recreio, jet ski e kitesurf de transitarem da Ponte José P. Garibaldi até a Barra. Por uma questão de segurança aquaviária, né? Porque ali tinha muitos banhistas e chegou a dar alguns problemas das lanchas, do jet ski. O jet ski também é um problema, porque o jet ski tem um comportamento totalmente errático. O boto vê jet ski e raríssimas vezes ele fica para ver, ele já se manda. E aí criou uma lei, né, justamente restringindo o uso da barra por esse tipo de embarcações.
E os nossos dados, né, a gente tem esse estudo que a gente fizemos a partir de 2010, né, monitorando a ação do que acontecia na Barra antes e depois da lei, e a gente percebeu, né, os dados mostram que depois da lei, que quando parou o kitesurf, parou o jet ski, parou a lancha de recreio na Barra, os votos retornaram no verão, né? E no inverno aumentou a frequência muito maior do que se tinha antes. E os pescadores também sentiram isso. Os pescadores, a gente conversa com eles, pergunta, diz, não, com certeza os botos voltaram a níveis que a gente não via há muitos anos aqui na Barra. Nós temos um rápido intervalo, comunidade volta em instantes, conversando com o professor Inácio Benites Moreno. Nosso assunto inicialmente é o projeto Botos da Barra. Eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos. É por isso que, mesmo com mais de 70 anos de idade e não sendo mais obrigada a votar, eu continuo indo às urnas. Porque eu quero que a minha neta entenda a importância do voto. Quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora, um eleitor. É um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Varíola dos macacos. Fique bem com a informação certa. A varíola dos macacos, monkeypox, não é uma doença transmitida pelos macacos. Eles são tão vítimas da doença quanto os humanos. Ministério da Saúde. Estamos de volta com o Comunidade em Pauta, programa da TV Nativos, primeira emissora de TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, que pode ser sintonizada também em Capão da Canoa, Torres, Gramado, Canela, São Leopoldo, na região carbonífera e sul de Porto Alegre, além do canal 6 da NET e Claro TV e nas plataformas Facebook e YouTube e no portal tvnativos.com.br. Comunidade em Pauta de hoje, conversando com o professor Inácio Benites Moreno, ele que é formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenador do projeto Botos da Barra e também do monitoramento pesqueiro do estuário do Rio Tramandaí, o MOPERT. No projeto Botos da Barra, vocês têm uma contagem de quantos botos aproximadamente estão nesta interação. Qual é esta quantidade? Tá. Historicamente, os primeiros estudos mais formais na Barra começaram no início da década de 90, né? Com o professor, o oceanógrafo Luiz Tabajara, que hoje, né,
continua firme trabalhando aqui no nosso litoral, né, com manejo de dunas. Fiz um trabalho muito legal registrando, tirando as primeiras fotos científicas dos botos. E depois veio o professor Simões Lopes, né, que fez seu doutorado. Ele era um especialista em pesca cooperativa e estava estudando de forma muito detalhada a pesca cooperativa em Laguna e fez, né, um monte de observações aqui em Tramandaí para poder comparar. Né? E historicamente, também os dados que a gente tinha do GEMARS, ali tirando foto dos botos, a gente chegava geralmente em 10 botos. Né? Depois teve também uma aluna do curso de Biologia Marinha, aqui a Amanda, orientada pelo professor Paulo Otti, que também registrou em torno de 10, 11 animais. Então, historicamente, né, se acreditava que a capacidade de suporte ali era em torno de 10 indivíduos. Mas hoje a gente está vendo, né, dos últimos anos para cá, em torno de 14 animais. Né? A Geraldona já está com 5 filhotes, a Rubinha está com 3, né? A Catatal, ela é um boto que está aí, ele não é tão presente quanto a Geraldona, mas está com 1, 2 filhotes, são mais difíceis de a gente traquear eles, porque eles não são tão presentes, mas a gente hoje calcula que estamos em torno de 14 animais que frequentam de forma bem constante a barra, e mais uns 2 ou 3 que esporadicamente entram aqui para dar uma explorada, né? Enfim, e depois vão embora. Agora, quando acontece o falecimento de um desses animais, eu me recordo, um deles, o lobisomem, que era muito querido dos pescadores, ele teve uma doença e veio a falecer. Inclusive, foi objeto de estudo no CECLIMAR, o Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos. Qual é a relação da morte destes animais com os pescadores e com vocês, pesquisadores? Bom, por sorte, olha, eu não gosto nem de falar, mas por sorte a gente faz tempo que não desaparece, não perde algum animal. O último mesmo que morreu foi o lobisomem, e que morreu na Barra mesmo, então foi encontrado pelo Maurino, pelos pescadores que ali pescam, né? O Maurino, inclusive, tem um monte de fotos nesse registro. Ele foi levado para o CECLIMAR e eu tive, né, assim, não vou dizer a sorte, mas, né, pude, né, receber ele de forma bem fresca. Podemos fazer a necropsia do animal, ou seja, abrir o animal, coletar amostras para tentar entender o que aconteceu. E ele o lobisomem já apresentava nos últimos anos de vida uma doença de pele, que é tipo um fungo, que a gente chama, né, digamos assim, lobomicoses ou tipo lobomicose. É uma doença que ainda não é fúngica, mas tem ainda o nome não está bem determinado, assim, porque pode ser uma coisa, a hora pode ser outra. E ele, né, esse fungo não mata o golfinho, mas ele enfraquece o animal, como, né, uma doença dessa que deixa o sistema imunológico mais fraco e que geralmente está associada, né, a lugares degradados ambientalmente. E aí o lobisomem morreu, e quando ele morreu, os pescadores levaram para o CECLIMAR, né, para que ele fosse estudado, né, se entendesse o que aconteceu. E eu lembro, né, que eu tenho fotos até hoje, assim, a gente inclusive publicou um trabalho científico em homenagem ao Ayrton, né, Gomes da Rosa, que foi um cara que pescava muito com o lobisomem, e ele levou o filho dele, o Ertinho, né, lá se despedir do lobisomem. E ele chorava, né? Ele se emocionava como se tivesse perdido um parente querido. E quando a gente pedia para ele contar as histórias do lobisomem, ele se emocionava. Porque eles passam, né? Como eu digo, é como quando a gente perde um cachorro, né? Perde um gato, ou até perde alguém da família. Porque a gente tem que entender que esses botos e os pescadores têm uma relação muito, muito, muito forte. A gente talvez não perceba, mas o pescador está ali na barra, como eu disse, bom parte do tempo, e se comunicando com o animal. Eles conversam com os animais, né? O pescador diz que o boto reconhece eles. Isso é uma das coisas que eu quero agora ver se a gente coloca em prática, alguma forma. Estamos pensando, né, como fazer um estudo em que a gente possa testar de que forma, né, como será que o boto reconhece ou não reconhece o pescador. Eu acredito que reconheça, né? Então essa relação é muito forte. E uma coisa interessante é que o boto de Lahili, ele está ameaçado de extinção, né? É uma espécie que foi redescoberta pela ciência, né? Antes se acreditava que o boto que frequentava a barra era o golfinho flipper, aquele mesmo, o golfinho nariz de garrafa. Hoje a gente sabe que são, né, linhagens evolutivas diferentes, e que o boto de Lahili tem muito poucos animais em todas as regiões. Ele se distribui somente do Paraná até a Argentina, e cada vez tem menos indivíduos. E a Barra do Rio Tramandaí agora foi, né, designada como um importante local de conservação do boto. Então talvez é um dos poucos lugares que, se confirmar esse aumento da população, ou seja, a gente pulou de 10 para 14, né, vamos ver como isso, mas aparentemente é um importantíssimo lugar
para, né, digamos assim, manutenção dessa espécie ameaçada de extinção. Agora, qual é a expectativa de vida destes animais? Vocês têm uma ideia disso? Olha, a gente não tem estudos em natureza que acompanhem os animais com tanto tempo. Talvez no Brasil, pelo menos. Os mais antigos são os de Laguna. Tem um pessoal em Rio Grande que tem alguns dados. Se acredita, a gente está vendo que pelo menos 50 a 60 anos esses animais podem chegar. A Geraldona, por exemplo, tem no mínimo 40, digamos assim, e ela teve um filhote há 3 anos. Ela deu uma sumida, né? Os pescadores dizem que ela vai voltar com mais um filhote. Geralmente, esse intervalo de 3 anos, a Geraldona aparece com um filhote novo. Então, pode ser que nesse verão a gente seja agraciado com mais um filhote da Geraldona. E a gente, né, está acompanhando, mas a gente acredita que possa ser em torno de 60, 70 anos. A partir de quando começou esse fenômeno dessa interação, esta pesca colaborativa? Foi a partir dos anos 60, com a fixação da barra do Rio Tramandaí? A gente, até uns anos atrás, a gente tinha alguns relatos mais antigos que falavam que no mínimo desde 1900. E a gente não conseguiu achar esse pescador que nos fornecesse esse dado. Então a gente tinha encontrado de forma mais fidedigna esse relato de que pelo menos até o início da construção do guia corrente os botos pescavam. Mas a gente conversando com o seu Perseu, né, que é um pescador antigo aqui da região, Perseu Pedro Barbosa, ele nos conta que no mínimo desde 1900 o avô dele já pescava com os botos. Então aqui, né, a configuração era um pouco diferente, né, existia, né, era um estuário um pouco diferente, né, com a desembocadura móvel, né, e depois foi fixada na década de 60, mas por sorte tanto o boto como os pescadores se adaptaram a essa nova forma. Mas a gente sabe, por exemplo, tem lugares onde as modificações foram tão drásticas que a pesca cooperativa não resistiu, como, né, em Rio Grande e em outros lugares do mundo, né? A pesca cooperativa é muito rara e a gente vê que ela está se perdendo muito rapidamente, né? Então a gente tem que estar porque é um patrimônio da humanidade. Em que outro lugar do mundo? Aliás, é um patrimônio do Estado também, através de uma legislação estadual. Isso, é de relevante interesse cultural, né? Foi tombada em 2020. Né? E isso é muito importante porque as pessoas que não conheciam hoje têm, né, algo que é único, algo que é nosso, né? Algo que a gente tem que ter orgulho, né, de ter aqui. Agora nós falamos de pesca colaborativa entre os botos e os pescadores, mas o estuário do Rio Tramandaí, ele é riquíssimo na sua pesca e faz parte de toda a história aqui do litoral norte. E o monitoramento pesqueiro do estuário do Rio Tramandaí vem desenvolvendo um importante trabalho de pesquisa, até buscando a sustentabilidade da pesca, principalmente de uma das espécies que são mais capturadas e que tem uma ligação muito grande com a comunidade, que é a pesca do bragre. Qual é o papel deste monitoramento, carinhosamente chamado de MOPERT? Bom, Sandro, esse é outro projeto, né, que eu acabei me envolvendo por meu conhecimento com a pesca e com os pescadores, e também um projeto que eu acho muito legal porque ele também aparece, né, ou surge numa demanda dos pescadores, né? O Brasil tem uma legislação ambiental muito interessante, ela é muito, muito boa, mas infelizmente nem sempre é cumprida. No nosso código, na nossa lei ambiental, na nossa Constituição, tem uma questão que diz assim, que não podem ser capturados nem comercializados espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção. Isso, né, surge a partir de acordos internacionais que o Brasil é signatário, né, como o pessoal já deve ter ouvido falar do Acordo de Quioto, né, enfim, sobre o clima, Tratado de Paris, né, que são acordos internacionais que um país realiza para se comprometer junto com os outros países a, né, cuidar e conservar bens comuns, não só do ponto de vista ambiental, mas enfim, né, também tem questões sociais, trabalhistas, ou seja, um país ele não vive isolado no mundo, ele tem que, né, digamos assim, interagir com seus pares e andar na direção em que, né, o consenso e a maioria
assim o determinam, né? Senão o país sofre sanções, né? Acaba, por exemplo, hoje se o Brasil quiser construir uma bomba nuclear, não vai poder, porque existem acordos específicos. Então, com relação à preservação do meio ambiente, existem coisas parecidas. Então, o Brasil entende que tem que preservar seu meio ambiente, mas também são tratados internacionais, porque do contrário, a gente sofre sanções. Se a gente não cuidar da nossa natureza, o pessoal não vai querer comprar nossos produtos. Então, as espécies ameaçadas de extinção, elas não podem ser comercializadas. E quando se faz, né, e existe também, como a gente sabe disso? Bom, se criam as listas de espécies ameaçadas. Se faz se faz, digamos assim, não vou dizer com estudo, porque se utiliza os dados que já existem. Levantamento, digamos assim. Isso, faz um levantamento sobre os dados que já existem sobre determinada espécie e se determina a partir de critérios muito rígidos, muito bem estabelecidos e muito constantes ao longo dos anos, né? Isso já vem sendo aplicado por vários países, vários estados há muitos anos, né? E se tem uma ideia, é um barômetro da vida. Se, por exemplo, esse pool de espécies ou esse país tem quantas espécies ameaçadas de extinção? Bom, a espécie ameaçada de extinção por quê? Porque a sua população declinou, né, 90% em 3 gerações. Foi o que aconteceu com as baleias, por exemplo. Se caçou tanta baleia que elas declinaram mais de 90% em 3 gerações. Então hoje a gente, depois de 40 anos, né, sei lá, por aí 30 anos sem caçar baleia, a gente está começando a ver, né, as baleias voltando. Tá, né, que ano após ano a gente vê cada vez mais baleias. E o bagre aconteceu algo parecido. Se caçou tanto bagre, se capturou tanto bagre que a população declinou muito. O bagre, né, diferente, por exemplo, da tainha, é um bicho que ele, né, as fêmeas colocam poucos ovos, né? A tainha chega a botar milhões de ovos, eu nem sei, mais de 8, 9 milhões de ovos, eu acho. E o bagre é uma fêmea das maiores, em torno de 250 ovos. E ainda por cima, a fêmea coloca esses ovos, que são poucos, né? E o macho incuba eles na boca. Então o macho tem que cuidar desses ovinhos na boca, fica 3 meses mais ou menos incubando os ovos, e depois que eles começam a ficar grandinhos com os ferrões e ferrar ele, o macho solta esses filhotes, né? E ainda por cima, a primeira vez que ele vai se reproduzir, ele tem 8, 9 anos. Então é um ciclo reprodutivo muito lento. É quase como o ciclo reprodutivo de uma baleia. Então se caçou tanto bagre, né, que a população declinou drasticamente. E se a gente continuasse capturando o bagre, ele ia desaparecer. Como aconteceu aqui com a miragaia, que agora está voltando depois de anos de proibição. Por exemplo, eu comecei a trabalhar com pesca em 91. E eu via falar da miragaia, nunca tinha visto uma. Agora, né, com o Moppert, né, e poucos anos atrás, que a gente começou a ver que a miragaia está de volta. O burriquete, como é conhecido. Então, o bagre é uma espécie muito importante para a pesca tradicional aqui da região. E mais interessante, né, que aqui nós temos um sistema de rodízio de balizas. Ou seja, o bagre, o que acontece? O sistema reprodutivo do bagre também é muito complexo. Eles vivem na água, no ambiente marinho, e para se reproduzir, então a partir de agora, setembro, outubro, novembro, eles entram para os estuários. Então, machos e fêmeas se encontram, né? Então aqui nós temos uma congregação de machos e fêmeas que querem se reproduzir, trocar gametas, né? Os machos, né, querem pegar alguns ovos de fêmeas bem grandonas, fortes, para, né, garantir a paternidade e cuidar dos seus filhotes. Então é muito legal porque é um dos poucos casos conhecidos na natureza em que o macho ativamente cuida dos filhotes, né? Então a paternidade, né, bem, assim, bem exercida, né? Para quem é pai, isso é muito importante, porque a gente sempre fica, né, em segundo plano, né? E aí, então os bagres estão se congregando aqui. Depois, quando o macho fica com os ovos na boca, as fêmeas vão para o mar e o macho fica aqui incubando eles. Depois larga, eles vão embora, até voltarem. E essa previsibilidade fez com que muitas populações costeiras, pescadores artesanais, sabendo, né, conhecedores da sua região, conhecedores dos seus recursos, utilizassem o bagre para a sua sustentabilidade. Os pescadores daqui, muito antes de alguém fazer uma lista de espécies ameaçadas, muito antes de alguém chamar atenção para a preservação da natureza, eles viram que se eles fechassem a boca da barra, só 1 ou 2 iriam pegar os bagres, iriam acabar com todos os bagres que entravam e poucos iam ganhar dinheiro e ainda por cima, no ano que vem ninguém sabia se ia ter bagre entrando, porque os pescadores nos contam que assim como o salmão, os bagres voltam para o mesmo lugar que nasceram.
Então, se tu tira todos que nasceram, quem que vai voltar para cá? Nenhum. Então, o que eles fizeram na década de 70? Entenderam que era necessário não fechar a boca da barra, botar redes, né, num canto e no outro, deixando o canal livre para que os bagres passem. E, como geralmente cai mais peixe nas primeiras redes, democratizaram o recurso, fizeram um rodízio. Então, hoje um pescador põe a primeira baliza de Imbé e outro na primeira baliza de Tramandaí. Amanhã ele vai para o final e o que estava em segundo vem para primeiro, o que estava em terceiro vem para segundo, e assim vão rodando. Então, ao longo de uma temporada, o pescador às vezes tem a chance de 2, 3 vezes ser o frenteiro, que é onde pega mais peixe. Talvez essa característica da pesca auto-organizada pelos pescadores, né, é o que garanta que hoje nós temos bagres na nossa lagoa. Mas a gente sabe que se a gente não cuidar o recurso, ele vai acabar. Comunidade em Pauta vai a um rápido intervalo e voltamos em instantes conversando com o professor Inácio Benites Moreno, saber um pouquinho mais do monitoramento pesqueiro do estuário do Rio Tramandaí e essa natureza tão fantástica que nos cerca. Eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos. É por isso que, mesmo com mais de 70 anos de idade e não sendo mais obrigada a votar, eu continuo indo às urnas. Porque eu quero que a minha neta entenda a importância do voto. Quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora, um eleitor. É um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Varíola dos macacos. Fique bem com a informação certa. A varíola dos macacos, monkeypox, não é uma doença transmitida pelos macacos. Eles são tão vítimas da doença quanto os humanos. Ministério da Saúde. Estamos de volta com Comunidade em Pauta. Hoje conversando com o professor Inácio Benites Moreno, ele que é formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenador do projeto Botos da Barra e do monitoramento pesqueiro do estuário do Rio Tramandaí, o MOPERT. O MOPERT que surgiu também de uma demanda judicial, uma vez que a Justiça Federal em Porto Alegre, ela proibiu a pesca do bagre. Pescadores e também interessados na pesca, várias entidades se reuniram e foram buscar uma solução dada pela juíza Clarides Remeyer como a solução para a volta dessa pesca de uma forma ordenada. Surgiu assim o MOPERT, professor Inácio. Foi bem assim. Na verdade, o que aconteceu foi que a juíza, acho que ela derrubou a liminar que derrubava a lei, a lista.
né? Então, quando a lista vigorou, automaticamente proibiu o bagre. Mas ela, né, que derrubou uma liminar que derrubava a lista, ela, e ouvindo os pescadores, ela disse, bom, o pescador diz que tem muito bagre, a ciência diz que tem pouco, vocês têm o Seclimar aí na beira da lagoa, a Universidade Federal, procurem lá e, né, façam um projeto e juntem os esforços para realmente ver o que está acontecendo. E aí os pescadores foram lá bater eu não me lembro bem porque eu não conhecia ninguém da pesca. Eu sempre trabalhei da duna, né, tirando a barra ali da duna para o mar, né, as baleias, as toninhas, né, eu nunca me envolvi com ambiente pesqueiro de lagoa. Nós tivemos vários atores que participaram desse cenário. Se não me falha, eu tenho na minha cabeça que foi o vereador Catarina, eu acho que foi não me lembro se foi o prefeito Pierre, e tinha mais um que eu acho que foi Leandro Miranda, tá? Depois, claro, isso na primeira conversa, depois a gente teve várias conversas, eu comecei a participar das audiências e a gente começou a pensar, bom, qual é o panorama que nós temos? É um projeto muito complexo, né? Isso vale a pena citar que é um projeto extremamente complexo, por quê? Porque somente o estado de São Paulo e de Paraná conseguiram pescar o bagre, mesmo ele ameaçado de extinção, porque existia uma portaria também que dizia que espécies ameaçadas de extinção que tiverem um plano de manejo e que tivesse um monitoramento poderiam continuar pescando em um acompanhamento. E aqui a gente não tinha dado nenhum, não se tinha nenhum dado de quantos bagres eram capturados. Então a juíza disse, não, então vamos começar do zero. E aí trancava a hora no Ministério Público, hora no IBAMA, então foram feitas muitas reuniões, né? E hoje me arrependo amargamente de não ter filmado essas reuniões todas, de ter, né, talvez porque seria um histórico interessante de trazer, de como foi sendo costurado, porque inicialmente se queria, não, vamos fazer um monitoramento só das balizas. E aí a gente que trabalha com a pesca, a gente sabe que um recurso pesqueiro ele é capturado em várias artes de pesca. O que é uma arte de pesca? Por exemplo, nós temos pescador de tarrafa, temos aquela rede de cabo na praia, temos as redes na lagoa, temos o aviãozinho para o camarão. Todas essas artes, diferentes lugares, capturam bagre. E a gente precisava saber onde é que esse bagre estava caindo. Então a gente disse, não, nós precisamos fazer um projeto mais amplo de monitoramento pesqueiro aqui da região estuarina para a gente saber, de fato, quanto que esse bagre está sendo retirado e quanto que ele representa para o pescador. Porque uma coisa, digamos, nós temos uma espécie ameaçada de extinção que ele perfaz 5%, né, da renda do pescador. A gente, né, talvez possa, de alguma forma, compensar esse pescador, né, valorizando mais o seu produto e garantindo, né, uma espécie que está ameaçada. É como se hoje a gente dissesse, como digamos que alguém quer caçar baleia para complementar 5% da renda. Não é algo que a gente não pensaria, né? Mas quando o bagre, como a gente vê, perfaz uma grande parte da renda de uma família... Tem um impacto, né? Tem um impacto. Então, assim, eu sempre digo, a gente precisa preservar não só as espécies ameaçadas de extinção, mas também os ecossistemas onde elas vivem e o ser humano que está associado a essa atividade. Porque o ser humano, ele é tão importante quanto o bagre. Essas famílias têm uma tradição, têm um conhecimento, têm uma cultura e elas... estando ali, naquele lugar, pescando aquele recurso, elas, de certa forma, também, se fizerem tudo de forma legal, elas vão estar preservando aquele ambiente, porque para elas é importante que exista um ambiente preservado para que tenha o peixe que ela quer capturar. Então, a gente tem que entender que o ser humano faz parte da natureza. Se a gente quer isolar o ser humano, a gente vai se dar mal. Agora, quantas famílias de pescadores participam deste projeto? Bom, a gente tem cadastradas, isso flutua, né? Porque às vezes tem ano que tem mais, tem menos, mas a gente tem em torno de 100 famílias, 120 já passaram pelo Mopert, né? Alguns pescadores deixaram de pescar, outros inclusive foram excluídos por não respeitarem as regras, né? Infelizmente, né? Mas aconteceu. E a gente vê que o bagre, até trouxe os números aqui, eu não sei de cor, mas, por exemplo, em termos de biomassa, em termos de quantidade, né? Uma coisa interessante que eu não falei é que a gente vive num ambiente aqui muito diverso. Nós temos a pesca da tainha, do camarão, do bagre, do siri, do papaterra, do linguado, né, do cará, da traíra, porque nós vivemos num estuário. Um estuário é uma região extremamente rica em biodiversidade. É um ambiente super importante, não só para essas espécies, mas para nós.
A gente vive bem aqui porque vive no estuário, porque a gente tem tudo que a gente precisa. E o estuário nos fornece um monte de serviços ecossistêmicos, ou seja, serviços que a natureza presta em nosso benefício, que se a gente tivesse que pagar, não teria dinheiro que pagasse. Só para você ter uma ideia, os serviços ecossistêmicos que a natureza presta para nós, vale muito mais do que todo o PIB de todos os países somados e multiplicados por 1000. É tanto dinheiro que esses serviços ecossistêmicos nos dão. Como, por exemplo, a polinização das plantas pelas abelhas. Se a gente acabar com as abelhas, acabou com a polinização. Então, o pescado, essas lagoas, nos dão muitos recursos. O bagre, em termos de biomassa, só no ano de 2021, perfaz 43% do que as famílias aqui pescam. Então imagina tu tirar 43% da tua renda agora, Sandro. É um volume grande, né? Imagina eu dizer agora, não, agora tu vai ficar com 43% a menos. É complicado, então a gente tem que pensar, né? Agora o cara que está, 5%, bom cara, 5% da tua renda depende de uma espécie que está ameaçada e que se faltar, não só vai faltar, vai ser uma espécie a mais que a gente vai perder, mas também nós vamos prejudicar outras famílias que essa pesca depende mais. Então a gente tem que achar o caminho do meio, nem proibir, nem liberar. A gente tem que achar, porque a gente está vendo o quê? A gente está vendo que, só para vocês terem uma ideia também, deixa eu trazer, eu não gosto de decorar números, eu gosto de trazer os papéis, porque é mais garantido, né? Mas só em comercialização de pescado, né, desses recursos capturados pelos pescadores, cadastrados no Mopert, que isso é uma pequena parcela dos pescadores aqui de Tramandaí e Imbé, nós temos 2.350.000 reais. No ano? No ano. Isso está subestimado, porque a gente sabe que isso é o preço que o pescador vende o pescado. A gente sabe que a cadeia produtiva, à medida que avança, né, que passa para o atravessador, isso vai acumulando e vai ganhando recursos. Então, esse valor de 2.300.000 é muito subestimado. A gente sabe que a pesca aqui na nossa região está deixando muito dinheiro, mas está deixando ir embora muito dinheiro, porque a gente não tem controle. De uma forma formal, né? Informal, né? E da pesca ilegal. O pessoal está vindo aqui e está roubando os nossos recursos. Tem muita pesca ilegal ainda acontecendo, né? Então o bagre, né? A receita do bagre, o bagre, por exemplo, perfaz 37% da receita de uma família, que também pesca tainha, camarão, siri e outras espécies. No valor agregado, qual dessas espécies representa as maiores cifras? O bagre. O bagre tem apresentado, né, em termos de receita, o bagre tem sido muito importante. Agora, professor Inácio, para o nosso telespectador entender o dia a dia deste processo, o pescador vai lá, pesca o peixe, faz todo um levantamento cadastral dele, né? Informa o Mopert. Como é que funciona toda esta planilha do dia a dia? Bom, como eu disse, o projeto Mopert é um projeto muito complexo, porque para que a gente possa, né, garantir, né, ou seja, que a juíza, né, nos dê autorização, dê para um pescador a autorização dele pescar uma espécie ameaçada de extinção, tem que ter um certo regramento. Então o que acontece? Nós temos, por sorte aqui no nosso litoral, 3 instituições representativas dos pescadores, que é a colônia Z39, a colônia Z40 e os sindicatos de pescadores. Que são colônias de Tramandaí, Imbé e os sindicatos em Tramandaí. Em Tramandaí, mas que também tem pescadores de Imbé, né? Ele, embora o nome seja sindicato de Tramandaí, ele também atende pescadores de Imbé. E aí o que acontece? Esses pescadores estão cadastrados nessas entidades, tem o registro geral de pesca, que é ou seja, um documento para poder pescar, como, né, um motorista que andar de carro, alguém que andar de carro tem que ter uma carteira de motorista, o pescador tem que ter um registro geral de pesca. E aí, se ele cumprir todos os pré-requisitos, né, estabelecidos no Mopert, ele recebe essa licença. Mas para ele poder pescar no Mopert, se for pescador de baliza, de rede da lagoa, ele tem que passar no trapiche para contagem. Então a gente conta e mede todos os animais, né? E além disso ele tem que preencher um caderno. Ele é obrigado a registrar tudo que ele pega de bagre, de tainha, de camarão, né, para as estatísticas pesqueiras. Assim a gente consegue entender quanto que isso, e a gente obviamente sabe, né, acompanha essas atividades e consegue, né, digamos assim, ver que os pescadores não estão mentindo. E a gente conhece, são pessoas tradicionais, são famílias, né, importantes aqui na nossa região, sempre, né, tem um malandro, mas ele acaba que não se cria muito, né? Então o pescador precisa se submeter a uma série de regramentos e cuidados. Por exemplo, aqui nós temos um regramento que não se pode colocar rede antes das 4 da tarde.
Então o pescador que coloca a rede antes das 4 da tarde, ele está infringindo uma lei. Se ele não tirar sua rede até as 8 da manhã, ele também está infringindo uma lei. Se ele usar uma rede maior do que 500 metros, ele está infringindo uma lei. Então a gente tem uma lei bem boa que funciona aqui. E aí o importante também é a gente tem no site do Seclimar uma lista dos pescadores autorizados. Então quem quiser comprar bagre, né, depois eu posso passar, a gente coloca o site aqui, entra lá e compre bagre só de pescadores que estão na lista, porque se ele comprar bagre de algum pescador que não está na lista, ele está comprando um bagre legal, capturado de forma ilegal, né, de uma espécie ameaçada de extinção, está prejudicando famílias, está prejudicando o meio ambiente, é como está comendo, né, carne de baleia, embora a gente não possa comparar, mas são espécies que não poderiam estar sendo compradas. Agora, o Mopert, ele tem um prazo pré-determinado. Quando se encerra esse prazo? Então, nós estamos na reta final, né? Agora, esse ano é a última safra, né? Uma safra que vai nos trazer algumas informações que a gente não tem, porque na ciência a gente sempre tem que estar muito, né? A gente usa muito a teoria da precaução. Muitas vezes a gente não sabe, não tem certeza de alguma coisa, mas a gente tem que ter precaução para não fazer nada errado. Então a gente precisa fechar alguns números, nós temos agora essa análise de resultados, estamos começando a discutir com a comunidade científica e pesqueira os dados encontrados, então agora a gente acabou de voltar de um congresso, o Congresso Nacional de Ictiologia, né, que congrega todos os maiores especialistas de peixes do Brasil e alguns do mundo. A gente tivemos especialistas do mundo vindo aqui dar palestra, foi um encontro sensacional. A gente discutiu os resultados do Mopert num workshop, né? E os dados foram muito bem recebidos, né? A gente está conseguindo trazer dados inéditos para a região, a gente está conseguindo não só saber características da reprodução do bagre, como por exemplo quantos ovos coloca, com o tamanho que as fêmeas reproduzem, como funciona a reprodução, mas também como ele é importante para as famílias, conhecer essas famílias. Então a gente está trazendo todo o lado ambiental e social muito forte no componente do Mopert. E a gente entrega o relatório final em abril do ano que vem, né? Quando a gente vai poder dizer, olha, o que encontramos foi isso, e a gente vai poder, depois de discutir com a comunidade, agora a partir de novembro, dezembro, talvez um pouquinho antes já, algumas vezes, bom, será que pode pescar bagre? A gente não sabe. A gente sabe que o bagre está ameaçado de extinção e os dados, né, mostram isso. A gente sabe que não tem tanto bagre assim, mas a gente tem que pensar, bom, será que pode pescar? Não pode. Se pode pescar, quanto pode pescar? Quem pode pescar? Como nós vamos fazer para garantir que essas famílias... Porque no fundo é isso, a gente quer garantir não só o bagre, a gente quer garantir que essas famílias, porque se tu tira o bagre, se tu libera o bagre, essas famílias vão pescar 1, 2 anos, daqui a 3 anos não vai ter bagre. E elas vão render, e a sua renda vai diminuir em 20%, 30%, 40%. E como é que elas vão ficar? Nós criamos um grande problema social por extinguir o bagre, por liberar uma pesca que não poderia ser liberada. Agora, se a gente fizer com controle, monitorada, né, com responsabilidade, com fiscalização, a gente vai poder pescar sempre bagre. E bagre é um peixe ótimo, é muito bom de comer. Olha, eu sei que tem muitas pessoas que têm um certo receio de comer bagre, mas olha, eu não duvido que tem um peixe melhor para comer assado que nem o bagre. E um dos pratos mais típicos aqui da nossa região é o ensopado de bagre. Professor Inácio Benites Moreno, ele que é formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenador do projeto Botos da Barra e também do monitoramento pesqueiro do estuário do Rio Tramandaí. Nós agradecemos imensamente por você ter partilhado o seu conhecimento com os nossos telespectadores. Desejamos bom trabalho e sucesso. Muito obrigado, Sandro. É um prazer estar aqui. Valeu. E o Comunidade em Pauta de hoje vai ficando por aqui. Agradecendo a você, telespectador, desejando uma boa noite.